Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como estão de quarentena? Hoje eu vim gravar um videozinho a pedido da Elaine, atual presidente da Atlética de Direito. Inclusive eu já agradeço o convite, né, o carinho de sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio. É, eu fui membro da Atlética, fiz parte da diretoria enquanto aluno. Já sou formado há um tempinho, advogo na esfera criminal e vim falar um pouquinho sobre processo penal com vocês. Não é um vídeo para ser técnico, falar sobre o processo penal em si. A minha proposta, né, o que eu me proponho a trazer, é uma reflexão e no sentido de como a gente deve olhar o processo penal. É algo que a gente vê na TV, nas notícias, que as pessoas têm uma visão um pouquinho equivocada sobre o que é o processo penal. A gente tem que olhar o processo penal como um instrumento de proteção e de limitação, e não com uma finalidade meramente punitiva. Geralmente, quando a gente vê as pessoas falando sobre processo penal, é o que? É acusar, prender, aplicar pena, e não é só isso, né? O processo penal ele não foi criado com esse intuito. Quando eu falo proteção, eu falo que, além de proteger a sociedade da criminalidade que existe, infelizmente, proteger qualquer um de nós. Qualquer cidadão pode eventualmente ser acusado de algum crime. É, então, o processo penal serve para proteger a gente de arbitrariedades, né? E aí vem a outra forma de enxergar o processo penal, né? Que eu gosto muito de mencionar, que é o processo penal ele tem uma finalidade limitadora. O que eu quero dizer quando eu falo isso? O processo penal ele serve para limitar o Estado. Ou seja, se compete ao Estado a aplicação de penas, de punições, o Estado não pode fazer isso como bem entende. Então, o processo penal ele foi criado também com o intuito de limitar o poder punitivo do Estado, certo? Para quê? Para que o Estado não aplique penas de forma equivocada, de forma desproporcional, e não aplique penas contra quem não deve receber penas. E por que eu trago essa discussão? Porque eu vejo uma grande falta de conhecimento sobre esse assunto. É um assunto, claro, tem um viés jurídico, mas tem todo um viés filosófico também, né? A forma como o Estado cuida dos seus acusados, como o Estado protege as pessoas, reflete muito sobre como é a nossa sociedade. Mas eu não vou falar disso agora, tá? Então, assim, o processo penal, como nós conhecemos, ele não é criado com o intuito de ser condenatório. E o que se busca, ainda que formalmente, ainda que a doutrina critique isso, é uma verdade, ainda que seja uma verdade meramente formal e meramente processual. E para que, né? Isso. Conforme eu já havia dito, é para evitar que o Estado haja de forma arbitrária, né? Que pessoas inocentes sejam injustamente punidas. E, acima de tudo, para assegurar direitos que a nossa própria Constituição traz. Direito a uma defesa, direito ao contraditório, direito a um julgamento justo, a ser julgado por uma autoridade competente, a produzir e apresentar provas e tudo mais. Então o processo penal serve para isso, para assegurar isso tudo. E se olharmos para o passado, né, quando a gente estuda história, a gente vai ver que o Estado ele errou, o Estado já foi arbitrário, o Estado foi usado como instrumento para punir pessoas que não deveriam ser punidas. O próprio nazismo é um exemplo disso, né? O Estado matou gente, prendeu gente. Então, o poder de punir, que é monopolizado pelo Estado, ele é muito forte, ele é muito grande. E o processo penal ele serve justamente como um escudo para nós e que nós temos em mãos para impedir que esse poder seja usado de forma moderada, né? E de forma errada. Então, uma pequena introdução que eu trouxe sobre um tema muito complexo, muito rico, muito grande, que abre margens para mais discussões, né? Por exemplo, de como interpretar uma norma penal, processual penal,
sobre a necessidade de ter e aplicar conhecimento que vai extra o jurídico, ou seja, o direito bem aplicado não é um direito aplicado conforme as leis só. O operador do direito ele tem que ter um estudo extra sobre economia, sobre sociologia, filosofia, antropologia e por aí vai. Mas isso é tema para uma outra conversa. E por enquanto é isso. E eu espero que essa minha fala traga essa reflexão sobre a importância do processo penal e que instigue vocês a estudar. É isso. Tchau.